tá muito cheio, tá muito cheio. Tá tudo bem, só pra exemplificar. Ok, depois você pode abrir bem enquanto eu vejo. Minha gordinha. Minha gordinha. Você vai participar da aula hoje? Vai? Vocês vão participar da aula? Vão? Meu fofo. Ai. Daqui a pouco, em alguns minutos, 4 minutos ainda, dá tempo de pegar uma tacinha de vinho, quem quiser. Meu querido, que foi aniversariante semana passada, né? Valeu, Marcos, obrigada. Obrigada por estar aí. Pera lá que tem uma transmissão aqui que... Alô? Alô? Muita calma nessa hora. Brindisi, brindisi. É muita gente em rede. Vamos lá. Obrigada, Marcos. Tudo tranquilo aí, a família? Vamos lá. Começando a entrar ao vivo também no Facebook da Brindisi. Já estou ao vivo no meu perfil pessoal. Muito obrigada a quem está nos acompanhando. Em instantes já entro aqui no Instagram. Estamos acertando a iluminação. Vamos já começar a chamar também a galera do Insta. Já dá um oi. Já dá um oi. Oi, gente. Oi, gente. Hoje menos maquiada que sábado, tá? Hoje é um dia mais normal. Hoje foi dia pauleira lá. Nossa, é uma quarentena que a gente mais trabalha que outra coisa. Mas tudo em nome do vinho, tá? Mais alguns instantes, mais 2 minutos, já estaremos aí, hein? Só um minutinho. Olha, tem um pessoal novo entrando aqui. Meu Deus, a sobrinha do Luiz entrou. Larissa, que prazer. Ao Hugo também. Todos esses dias prestigiando a nossa aula. Hoje é bem provável que um dos meus filhos vai para querer participar. Esse aqui é Luke Skywalker. Ele tem um amigo dele que é o R2D2, né? Fala, eu até apareci no stories da minha mãe no sábado, enquanto minha mãe montava tudo, né? Quarentena em casa é isso. Você faz isso, você trabalha tudo e os filhos ficam ao mesmo tempo com todo mundo aqui. Mais 1 minuto, já entramos. Prazer a todo mundo aí que tá entrando no Instagram. Muito obrigada, Vanessa. California Dreaming. O seu Sasha. Uhul! Segunda-feira o pessoal tá motivado, hein? Então vamos começar, hein?
Pode deixar lá. Muito bem. Rogério, deve haver invasão de filhos hoje. Vamos ver se... terminando. Mais um minuto, o Luke vai querer invadir. É isso, Luke? Ah, você fica com o papai. Bom, você promete ficar com o papai? Promete, você não fica no colo, você não é você é tão igual a tua irmã. Você fica muito mais no colo que a tua irmã. Tá? Todo mundo tá vendo você. Tá? Sim. Fala, meu nome é Luke Skywalker. E a minha irmã é a princesa Leia, que é branquinha como eu. E eu tenho um outro irmão que se chama Ben Solo. Eu fui muito criativa dessa vez com os meus filhos. Todos adotadinhos, vira-latas. São 3 bebês, eles estão com 4 meses. As minhas crianças. Né? 7 horas em ponto. Vamos à nossa equipe técnica. Olha o Tonzinho. Agora a responsabilidade só aumenta, hein? 7 horas, tudo em ordem. Nossa equipe técnica já tá vindo também. Equipe técnica. Álcool gel. Álcool gel. Acho que isso vai virar um novo vício na nossa vida, não vai, gente? Álcool gel. Pra tudo, álcool gel. Eu gosto de passar, aprendi a passar. Eu passo até no cotovelo, porque é tanta coisa que a gente faz com o cotovelo agora, né? Teclado de alguma coisa, vai com o cotovelo. Entra no elevador, aciona lá o botão cotovelo. Tudo é cotovelo agora. Muito bom. Até álcool gel no cabelo já. Nossa, que coisa, né? Bem, 7 horas e 1 minuto. Meu muito obrigada a todos. A minha equipe técnica já tá vindo, já tá aqui, minha equipe técnica. Estamos aqui novamente. Carla Oliveira da Brindes e Vinhos, meu muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez nesta noite. Estamos na 5ª noite desta maratona de 10 dias. 10 dias da maratona Vinho se aprende em casa. No primeiro dia, as pessoas me perguntavam por que vinho se aprende em casa. Para muitos o vinho realmente era uma rotina comum nos almoços e jantares da família, principalmente quem tem descendência italiana, espanhola, portuguesa. Mas para muita gente, assim, a grande maioria mesmo do Brasil, ainda é um produto a ser melhor consumido, melhor ser conhecido até, Eu sempre fui muito crítica aos formatos de apresentação e como o vinho foi explicado ao longo desses anos, porque era uma coisa tão catedrática, tão metódica, que impossibilitava você ter uma conversa tranquila com o seu agente, ou seja, com o seu consumidor. E nesses quase 10 anos que eu trabalho com vinho, notadamente a gente sabe que há uma necessidade de maior clareza, de se falar de maneira mais simplificada do vinho, o famoso descomplicado. Tudo em ordem, equipe técnica, todos os vídeos, os 2 ao vivo lá no Face. Quem mandar aceno dado, assim, eu mando o aceno depois para todo mundo, tá bom? Sempre com as nossas recadinhos, Quem ainda não nos segue, siga-nos lá no Instagram, @Brindes e Vinhos, nossa página do Facebook e também lá no YouTube, já estamos crescendo em seguidores lá. Boa parte dessas lives ficará publicada, boa parte não, a totalidade é que depende aqui da Movie Maker aqui, fazer os ajustes, ainda falta subir a aula de sexta-feira e de sábado, Essa vida de empreendedor é sempre assim. E qualquer dúvida, eu sempre deixo em aberto, já estão chegando várias dúvidas, que eu vou fazer um belo apanhado delas na quarta-feira, tá? Tô diagramando ainda a agenda para todo mundo. E-mail contato@brindesevinhos.com.br, ok? Tópico do 5º dia dessa 5ª noite da maratona de 10 dias. Vamos falar das uvas tintas. Vamos falar daquelas que são as mais conhecidas, Não será uma lista exaustiva, seria adorável falar de todas as uvas tintas, Mas falaremos só daquelas que têm um maior conhecimento em nível geral, Já que isso aqui se trata de um curso introdutório, ok? E falaremos principalmente daquelas que têm as maiores plantações ao redor do mundo, tá? E falar da parte 3 de todo o processo de degustação de um vinho. Foram 5 passos, Nós já falamos do processo de olhar, o processo de sentir os aromas, de cheirar, girar a taça, que existe, uma pequena técnica. Até no sábado ensinei
com a técnica de rodar a tampinha da tampa do pote de biscoito, né? Como é mais fácil. Quem não viu, logo já vai estar disponível no YouTube, ou quem tem Facebook também pode ver lá que a aula do sábado está liberada. E vamos terminar todo esse processo de degustação de um vinho sob a ótica de experimentá-lo, ou seja, degustá-lo efetivamente e saber o que tem que ser compreendido dessa parte que é uma das mais importantes. É ali que te pega e você vira fã ou não gosta de determinado tipo de vinho, de algum estilo de vinificação, tá? E o que se deve concluir sobre isso, tá? Hoje não tem canto, tá? O canto ficou no sábado, era happy hour, né? Tava todo mundo alegre, feliz, né? E vamos nessa. Sempre lembrando a maratona com conceitos básicos para que todo mundo tenha, assim, se já fez algum curso ou que tenha sido um curso até bastante mais rápido, algum intensivo ou algum curso que não tenha dado alguns fatos interessantes, essa é a minha proposta, tá? E, de alguma maneira, entender alguns detalhes de produção sem muita complicação, tá? Começamos lá no dia 25 e até o dia 4, que é sábado. Ontem tivemos uma folga, vocês tiveram uma folga de mim, tá? Mas estaremos até o dia 4, então, ou seja, vai ser hoje, terça, quarta, quinta, sexta e sabadão, terminando e sempre no horário das 19 horas. Começando, panorama das principais uvas tintas. Aqui, como a gente havia feito um breve panorama na quinta-feira, isso, né? Fizemos uma amostragem dos tipos de uva, né? Falamos dos vinhos tranquilos, né? Já que existem também os espumantes e os fortificados. E nas uvas, né, nos vinhos tranquilos, temos os brancos, e aí foi todo esse apanhado de uvas brancas na sexta-feira, e agora a gente faz a completude das uvas tintas. Retomando o chart até que foi apresentado lá na quinta-feira, nós também fazíamos, né, uma separação dos vinhos tintos por corpo, né? Daqueles são leves, né? Temos aqueles que são bem aromáticos, são bem frescos, fruta viva, né? Aquilo que a exuberância da cor e a vivacidade. Isso lembra muito, um vinho tinto leve, sempre quem é mais a mestra, né? A mãe dessa categoria, Pinot Noir é a mais conhecida, e a uva Gamay, que é bastante conhecida do Beaujolais Nouveau ou dos Beaujolais. Na categoria dos médios, né? Então, ou seja, a gente já encontra uma presença em boca maior, a gente encontra já vinhos que podem ter sido passados por barrica, tem uma presença de uvas vermelhas, né? de frutas vermelhas, perdão, mais vivas, mas você já tem uma entrada de um elemento importante que a gente vai entender hoje, que é o tanino. Nessa categoria de médios, Merlot, Sangiovese, Cabernet Franc, essa foi a grande tocada. E para os encorpados, a grande maioria sempre vai se lembrar de um belo Malbec, de um belo Cabernet, já que você tem uma exuberância de fruta, né? Mas achei uma fruta muito mais madura do que nos dois conceitos anteriores, né? E você tem notadamente presença de barrica na grande maioria, e são vinhos que, por serem até encorpados, também têm um grande potencial de guarda, ok? Então, falando já da primeira, a queridinha de todas, a Pinot Noir, a uva tinta preferida das mulheres. Acho que 10 entre 10 mulheres gostam, né? Eu sou uma categoria assim, eu gosto mais de vinhos mais potentes, tá? Essa é uma opinião pessoal. O cara do filme Sideways também. O cara do filme Sideways também. Não era Merlot? Era Merlot, Rogério. A equipe técnica está interferindo na transmissão. Quem lembrar, qual que era a uva que o Paul Giamatti lá era o ator, né? Era Pinot Noir, ele era fã da Pinot Noir, vamos ver. Se tiver errado, vocês mandem já um acerto aí, tá, gente? Vai para avisar a minha equipe técnica. A origem dessa uva fantástica, elegantíssima, ela é uma madame em si, Borgonha na França, e é onde lá ela ganha a maior, ela é a mãe na Borgonha, ela faz vinhos assim extremamente caros, né, das maiores linhagens, das maiores maisons, e também está aparecendo bastante na Nova Zelândia, tá ok? O estilo dela, né, naquele chart, ela aparecia já como leve, com baixo tanino. Alguém já está comentando alguma? Tom Sommelier já confirmou que é Pinot Noir. Oh, que lindo! Tom Sommelier, olha o Tom, tá vendo? E frutas frescas e muito agradável ao paladar. Até, sempre quando a gente começa fazendo com que as pessoas conheçam mais as intensidades dos vinhos, essa sempre é a característica, que a gente vai não só
na intensidade da cor também, ajuda na intensidade do taninos e no corpo. Isso a gente começa fazendo e a Pinot Noir normalmente é a eleita para se começar todo esse conjunto de estudos, né? Quem gosta de se aprofundar. Aromas, Pinot Noir perfeito, framboesa, morango, cereja, vermelha, cogumelo em alguns casos e principalmente mais nos Pinot Noir francês, cravo, ameixa. Sempre então temos frutas vermelhas vivas, frescas, ok? Fixar isso na cabeça. A próxima, Merlot, Merlot. Uma característica bastante importante. Nas tintas não tem tanta correção de se falar o nome, tá? Então, Pinot Noir, quem estiver falando Pinot Noir, está falando certinho. Não se fala Pinot Noir, nada disso, nem Pinot Noir, Pinot Noir. Merlot, Merlot também sem citar o T final. Essa é a pronúncia correta, tá? Ela é a grande estrela lá em Bordeaux, tá? E continua brilhando lá em Bordeaux, e assim como nos Estados Unidos, lá na região de Washington State, e também em Stellenbosch, na África do Sul. Então, a uva é a segunda que a gente também mais apresenta em aulas, em cursos, para que as pessoas vão cada vez mais entendendo as diferenças, não só do corpo, mas também de tanino entre os vinhos tintos, né? Estilo médio, então, ou seja, naquela classificação ela já está na intermediária, né? Tem bastante aroma frutado e principalmente você já começa a ter passagem por barrica. Acidez é presente, tá? Nós nos vinhos tintos falaremos muito mais de tanino, mas todo vinho tinto também possui acidez, tá? É uma presença presente, elegante, com taninos firmes, né? E você já tendo passagem por barrica também torna esse Merlot mais longevo. Grandes características na parte de aromas também, novamente as frutas vermelhas, mais escuras, mais maduras. Ameixa, cerejona mesmo, também tem um pouco de cravo, de charuto, e quando passagem por barrica já ganha aspectos de chocolate, amora também é do lado frutado. Ótimo! Cabernet Sauvignon, assim como vocês aprenderam a falar Sauvignon Blanc, leva isso também para falar sobre Cabernet Sauvignon. A grande terra da Cabernet Sauvignon também está lá na França, em Bordeaux, se destacando também com uma das maiores concentrações. E também temos com grande presença aqui já no Hemisfério Sul a Vale do Maipo, queridíssimo nosso lá do Chile, e a grande estrela, né, americano, ama e vibra com o Cabernet Sauvignon. E a Austrália também aparecendo com boas produções nesses últimos anos. Mudamos totalmente de patamar, já estamos indo para uma uva que dá um estilo de vinho mais encorpado, os taninos muito mais potentes, né? A tendência a ser mais alcoólico, e em se considerando as produções principalmente do Hemisfério Sul, onde você tem uma maior insolação, tá? Então, onde eu tenho maior insolação, maior produção de açúcar, e em função disso eu tenho mais produção de álcool no momento da minha vinificação. Normalmente passagem por barrica, tá? E o que torna sempre um Cabernet Sauvignon um ótimo vinho com um bom potencial de envelhecimento. E há sempre a curiosidade que a gente fala, Cabernet Sauvignon é filha do cruzamento de Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc, tá? Surgiu esse ser amado, a uva mais plantada no mundo todo. Aromas, aí a gente vai para aromas de frutas vermelhas maduras, mais fechadas ainda, uma groselha, ameixa, passou por barrica, já ganha os tons de baunilha. O couro, quando vem o envelhecimento, né, aquela parte do envelhecimento em garrafa, né, para algumas características, principalmente dos cabernets, né, aqui do Hemisfério Sul, em especial Chile, você já tem os elementos herbais mais presentes, né? Então, hortelã, cedro, tá? Que assim, é uma árvore, né? E o famoso pimentão. Isso é uma característica nata da Cabernet Sauvignon. Desculpe. Duas pronúncias. Dois vinhos diferentes? Duas uvas diferentes? Não, jamais. Syrah para todo aquele conjunto de uvas produzido na França, aqui no Brasil, no Chile, Argentina e todos os lugares, e Shiraz na Austrália. É porque o pessoal lá, por falar inglês, não consegue falar. Alguém passou aqui. Adivinha? Tem alguém querendo entrar na aula aqui, é uma das minhas filhas. Eu sabia que o slide passou.
é a princesa Leia. Espera só um instantinho, gente. Antes que ela pronto, é mais fácil trazê-la para aula. Muito bem, princesa Leia, para todos vocês. Boa noite, dá boa noite para todo mundo. Você participou da aula na sexta-feira, né? Então vem, fica aqui com a mamãe. Voltando. É isso aí, a princesa Leia estava querendo ver o Malbec antes da hora, mas aqui, estamos aqui. Então, Syrah para todo o resto do mundo, exceto Austrália, onde falamos Shiraz, ok? Mas se trata da mesma uva. A grande origem da Syrah, o Vale do Rhône, tá? Que é uma casa, é fantástico, os Syrahs do Rhône são fantásticos, além também de paisagens maravilhosas que valem muito serem conhecidas assim que der, tá? Assim que acabar toda a quarentena no mundo todo. Regiões também que mais se destacam, continua sendo também o Vale do Rhône, né? Barossa Valley, né? Lá na Austrália, e a África do Sul também produz ótimos Syrahs. Estamos aqui no estilo de vinho que, assim como o Cabernet, também tem uma potência, ele é bastante encorpado, ele é exuberante, ele te traz uma explosão de frutas muito, muito característica de Syrah. E o apimentado é campeoníssimo, você não sabe de onde veio esse aroma maravilhoso, né, da Syrah. Eu digo que é um vinho com pota, ele é exuberante, você tenta entender de onde veio aquela geleia, aquela coisa que te deixa feliz em reconhecer esse tipo de aroma. O Syrah é um dos também que a gente mais usa nos treinamentos para as pessoas trabalharem aromas, né, testarem essa parte. Então, finalizando, aromas pretas, azeitona preta também lembra muito ameixa, mirtilos, cravo, cereja e todas as frutas vermelhas maduras que você possa considerar no range de frutas. Malbec, a famosa Malbec, que adoramos, nossos vizinhos hermanos pegaram o jeito e muito bem. A Malbec se adaptou muito à Argentina e apesar de que todo mundo acha que é uma uva argentina, a origem dela é de Cahors, na França, tá? Regiões que se destacam, Mendoza, né, toda a Argentina, ela é assim a nova casa do Malbec. Malbecs maravilhosos, sem passagem com barrica, feitos no norte da Argentina, feitos no sul, não importa, você vai ter só um minutinho que ela está pedindo para descer, você vai ter uma qualidade ímpar, né? Malbec tem como casa hoje em dia a Argentina, tá? Já estamos falando num vinho muito mais encorpado, robusto mesmo, tá? Com alto teor de álcool, elevado teor alcoólico. E aí, né, até a observação em relação ao Malbec original plantado na França, a Malbec argentina, então tem esse teor de álcool um pouco maior, justamente porque, por ser plantada no hemisfério sul, ou seja, por uma insolação maior. Passagem por barrica é condição sine qua non, quase que para todas as produções de Malbec, e que possibilita uma guarda muito interessante, ou seja, esse é um vinho que se torna longevo fácil. E falando das principais características de aromas, chocolate, tabaco, ambos vindo de passagem por madeira. E aí a famosa ameixa vermelha, cereja preta, baunilha também por passagem de madeira, ok? A minha filha continua causando aqui em algum lugar do escritório, mas já ela se acalma. Ela caiu, é isso? Não, é que eu impedi. Ela assim, impediu, ela queria subir na mesa, o pai dela foi e limitou o puffzinho que ela usa para fazer de apoio, tá? E falando da Sangiovese, aí mudamos totalmente, né? Saímos das uvas de caráter muito mais francês e falamos com a grande uva mestra italiana, a Sangiovese, com grande destaque na Toscana, ela é da origem da Toscana e assim, todos os seus aspectos. E ela conseguiu subir. Ela conseguiu subir, tá passando slide e voltou todo o slide e voltou tudo para apresentação. Minha querida, tá bom, então vamos lá. Filhos e quarentena, é isso daí. Pronto, ela vai ficar apresentando aqui comigo hoje. Ela é a rainha da região toscana, assim, onde ela tem a consagração nos seus aromas, né, e de grandes produtores que, assim, há centenas, né, de séculos fazem esse vinho. Grandes vinhos, Brunello e Chianti, são obras de arte, né, os Brunellos principalmente, os Chiantis em todas as suas categorias
fáceis de se beber, de se compreender, tanto que o Chianti é uma uva que a gente começa também sempre introduzindo como estilo, né, para que os alunos entendam já essa acidez da Sangiovese, porque como eu falei, normalmente num vinho tinto a gente se preocupa muito mais com com o tanino. Eu tô dando risada porque tem um filho meu mordendo um outro macaco, sabe, de segurar celular, e aí ele tá mordendo em cima da cama e ele vai logo derrubar isso daí. E aí a gente encontra uma presença, uma acidez. Essa é uma característica interessante da Sangiovese, né, dentre elas, né, das uvas italianas. Então, já voltamos para um estilo médio de Sangiovese. Você olha que ela não tem aquele vigor, né, do Cabernet, tudo. Ela é mais elegante, ela é mais clara, mas em compensação, em acidez e tanino, ela é campeoníssima. E justamente a Sangiovese, por ter a acidez elevada e até tanino, muitas vezes são vinhos que precisam ter uma guarda, né, eles precisam evoluir em garrafa para que os taninos fiquem mais domados, por assim dizer. Tá? Grandes características em aroma da Sangiovese: cereja, até tomate você consegue ter essa sensação, né, de sentir. Cranberries, né, que coisa chique, né? Tabaco, cravo e café, em algumas versões que passam até por barrica. Seguindo o segundo bloco, então, finalizamos esse panorama. Tem gente que falou, tá faltando uva. Tá faltando, eu sei, tá faltando. Mas se quiser saber de algum panorama de alguma outra uva, né, o pessoal vai falar, putz, não falou de Carmener, tudo aqui. Não cabe, não falei de Primitivo. Então, assim, vai ter o time do Primitivo, o time do Carmener, assim, não dava para falar mesmo, foi muito mais apropriado o material para que se falasse da onde nós temos as maiores produções, ok, gente? Vocês me perdoem. Mas quer saber de alguma uva, contato@brindesevinhos.com.br, que manda um material especial, ok? Falando então naqueles 5 passos de como degustar um vinho, né? Desde sexta-feira a gente está com esse guideline, né? Que são as linhas mestras, né, para a gente ter esse trabalho de degustação. Quando eu começar a degustação, Princesa Leia vai ter que descer do meu colo, que eu vou precisar pegar nas taças aqui, né? E o último tópico, então, será provar. Provar. É provando que se aprende. É com litragem que se aprende, como diz a nossa querida professora Cláudia Mello, da Cláudia Mello Wines. Grande beijo, nossa querida profa. Ela fala que é com litragem que se aprende e é com litragem que a gente vai aumentar essa média do brasileiro de pouco mais de 2 litros por ano. E sempre também considerando que esses passos todos, né, foram seguidos. Falamos lá na sexta-feira de olhar como que se olha e detectar os principais tons, né, dos vinhos, tanto vinhos brancos quanto vinhos tintos. Falamos no sábado de girar a taça e como que se aprende a girar a taça e realmente sentir aroma, cheirar mesmo, né, quais são os processos técnicos, né, a serem feitos. E hoje são as 2 etapas finais, de efetivamente experimentá-lo, ou seja, degustar o vinho, e como concluir, ok? Breve passagem rápida, lá no sabadão falamos de que o aroma sentido pelo nosso nariz, ele vai levar praticamente 75% da informação daquilo que você colocar quando colocar o vinho na boca, tá? Então o teu nariz vai mandar para o teu cérebro boa parte, ela tá lendo, ela tá tentando ler o slide, boa parte daquilo que vai ser processado pela sua boca, ok? Então, lembrando, rapidamente, primários, ou seja, todos aqueles aromas primários que a gente sente, um floral, um herbal, pimentão, por exemplo, e frutas, isso é da origem da fruta. Os secundários, ou seja, tudo aquilo que remete a pão, brioche, baunilha, chocolate, pimenta, está vindo do processo de vinificação, ou seja, houve uma interferência, né, pela vinificação, né, pela fermentação ou por ter passagem em barrica, tá? E terciários, tudo bem? Tudo em ordem? Eu achei que couro fosse da barrica. Couro, não, couro vem muito mais do terciário, tá? Terra, cogumelo, essas coisas muito mais terrosas, vêm da evolução em garrafa, tá? E aí,
degustar. Degustar em si, Princesa Leia vem com um pouquinho agora aqui. Ela está inclusive me dando calor. A parte da degustação, para vocês fixarem bem em memória, é aquela que vai dar a estrutura do vinho. Você vai entendê-lo na completude a partir do momento que colocou na boca. Lembrando, no sábado falamos que nós temos 5 sentidos, 5 principais sabores que sentimos no nosso paladar, só são 5, né? O salgado, o doce, o amargo, o azedo e o umami que fica no meio da língua. E que ele é o único que não apareceu nas lives, esse é o Ben Solo, tá? Ben Solo, meu querido, e sim, meu fofo. É todo mundo, hoje é o dia de todos os filhos aparecerem na live. E a partir do momento que a gente vai entender a estrutura do vinho, isso eu espero que fique bastante marcado também para vocês. Falaremos de 5 elementos presentes no momento que você analisou, né? Você analisou, olhou os reflexos, você sentiu os aromas. Agora são 5 principais elementos que você vai compreender do vinho que está sendo tomado, tá? Que a gente falou, a doçura, né? Ou seja, o quanto ele é seco, o quanto ele é mais pro doce, a acidez do vinho, então, ou seja, o quanto que ele vai te fazer salivar, o quanto que vai te convidar para o próximo gole. Tanino, principalmente nos vinhos tintos, tá? O quanto você tem desse tanino pegando na sua boca e o quanto que ele provoca uma astringência, né? E álcool, principalmente, já que o álcool também, ele é um dos fatores que faz com que todo aquele exercício anterior de aromas, né? É ele que acaba beneficiando, né, todo esse encaminhamento dos aromas do vinho até o seu nariz. E, principalmente, o famoso corpo, que parece uma coisa etérea, mas tem uma explicação muito tranquila para fazermos. Aqui, eu achei uma sacada bem legal. Os 4 primeiros elementos que a gente fala, que é a doçura, a acidez, o tanino e o álcool, eles são totalmente identificáveis pela sua boca. Só o corpo realmente é que você precisa ter uma melhor mecânica de entender e provando, você vai dar a tua textura. Então, o quanto que a tua boca captura, tá? Porque a doçura, a acidez, o tanino e o álcool são perceptíveis pelas papilas gustativas. O doce, a doçura. Ela indica, né, vamos falando de aspectos conceituais, é o famoso açúcar residual, né? Vamos lembrar da nossa primeira aula lá, segunda aula no caso, falando de vinificação, né? Começo com o meu suco de uva, coloco leveduras e coloco açúcar, né? Esse açúcar vai sendo consumido pela minha levedura que vai criando álcool e gás carbônico. Todo esse trabalho, né, de consumo de açúcar vai me deixar o trabalho final que o enólogo quer. O quanto de açúcar residual vai ficar essa produção desse vinho, tá? Ela é sentida, a doçura, principalmente pela parte da frente da língua, E falarmos se um vinho seco ou doce, nós estamos falando de doçura, tá? Vinho seco remete a doçura, né? Não é seco porque secou em lugar nenhum, tá? Ele é um vinho seco por ser menos doce, ok? Ou um vinho mais doce, tá? Esse é o termo técnico. Na parte de quanto isso significa num vinho, né? Falar se ele é mais seco ou menos seco, mais doce ou menos doce, a ponta da cadeia de doçura, ela começa praticamente com até 4 gramas por litro, ou seja, é bem pouco mesmo, né, para um produto como o vinho, tá? Então você está no reino dos natures, né, quando remete aos espumantes, né? Um vinho seco, que é a grande maioria dos importados, aquilo que a gente consegue produzir, e eles estão provocando uma bagunça ali atrás. Se eu tiver um segundo barulho, vocês não liguem, tá? Hoje eles estão motivados participando da aula. Seco, entre 5 a 9 gramas por litro, tá ok? Essas são convenções internacionais, tá? Até no Brasil existe uma pequena mudança, né? Tem uma legislação um pouquinho diferente quanto a isso, tá? Mas sempre quando pegar um vinho importado, ele vai estar nos padrões da localidade para essa gramatura. Um meio seco, meio doce, então você já tem entre 10 e 45
gramas por litro e doce acima de 45 gramas por litro. É doce, 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 tá? Sempre lembrando, doçura do suco da uva, daquilo que remanesceu, tá? Do processo, tá? E o doce, ele consegue também ser bem visualizado, que então, quando a gente enxerga lágrimas, tá? Na live não vai ser possível, até pela iluminação, mas a parte de doçura, ela consegue te indicar. Conforme a espessura dos legs, né, das pernas ou das lágrimas, a gente vai entender o quanto este vinho é doce, né? Mas assim, não isoladamente, também está atrelado à parte de álcool. Perfeito? Acidez. Acidez, acidez, essa coisa maluca que a gente não entende de onde vem, mas assim, desde o primeiro dia já estamos explicando. A acidez vem da uva, vem da polpa principalmente, e interpretamos os sabores azedos, né? A acidez, ela remete principalmente à categoria dos azedos na nossa língua, né? E o que é bastante importante, quem já prestou atenção, nós temos vinhos que produzidos em regiões de clima mais frio, independente se tinto ou branco, eles são muito mais ácidos, né, do que aqueles que são produzidos aqui no hemisfério sul, Brasil, Argentina, Chile e assim por diante, né, justamente por estar ligado ao clima, né. Então eu tenho um beneficiamento para a minha uva no clima frio que remete muito mais às questões de acidez, né, mineralidade algumas vezes, e quando eu estou nas produções de hemisfério sul, né, eu tenho, na verdade, com maior potencial, né, com maior calor, maior produção do frutado da uva, né, ou seja, do doce e do álcool, por assim dizer. A acidez é aquilo que provoca um formigamento na boca. O exemplo clássico de acidez são os espumantes, tá? Eles na categoria de acidez são que mais preservam isso como característica, tá? E a acidez deixa sempre sua boca áspera, céu da boca áspero, ok? Vinhos ácidos naturalmente tendem a ser mais leves em corpo do que outros tipos do vinho. A gente não tem um espumante encorpado, a gente não tem um super vinho branco encorpado. Quando eu tenho um super vinho branco encorpado como o Chardonnay, eu tenho uma acidez mais tranquila, né? Quando eu pego um Sauvignon Blanc, esse bem vigoroso, né? Ou seja, que te faz salivar quando você degusta, ok? Nas categorias de acidez, então temos baixo, médio baixo, varia de baixo até alto, ok? E para saber, entender também, fora da entidade vinho, como testar o nosso paladar para trabalhar a acidez, eu convido vocês, peguem uma maçã verde, né, assim que acabar a quarentena, ou a pessoa que for responsável para ir para a quarentena, né, buscar as coisas no hortifruti, no supermercado, peça para essa pessoa comprar uma maçã verde e o limão, né, o limão da saladinha tradicional. Experimente a maçã verde, que você vai entender uma estrutura, né, uma acidez particular da uva, né, perdão, particular da maçã, muito mais delicado tudo, e chupa o limão, né, chupa o limão, e aí você vê a exuberância, né, da acidez da fruta cítrica, que muitas vezes remete aos aromas também encontrados em vinhos brancos, ok? Taninos, os taninos, queridos taninos, amamos taninos. Hashtag we love taninos. São substâncias naturais, tá? Ou seja, fazem parte da uva. Quem lembra da primeira aula, o tanino está presente na casca, nos cabinhos, nas sementes, tá? E quando tem envelhecimento em barrica também, uma parte da madeira consegue entregar taninos ao vinho que está sendo produzido. A gente sempre vê com maior vigor tanino em vinho tinto, já que ele é vinificado com as cascas. Então, inevitavelmente, ele é mais vigoroso em taninos, ok? Vinho, o nível de tanino, ele nunca vai ser medido por sabor, na verdade, ele vai ser medido, né, já que o estímulo vai vir da parte do azedo, em a tua boca ficar seca, e você sentir as laterais da língua ficando assim secas, tá? Você detecta o tanino no vinho por isso, tá? Eu tô, por exemplo, com cor da Dunamis aqui, Cabernet com Merlot e Cabernet Franc também.
nítido, nítido. Vai tudo lá para trás da boca. Justamente como se pede, né? Nada na frente da língua me remete a tanino, tá? A frente da língua me remete a doçura, doçura principalmente. A destringência. Então você começa a sentir, né, essa secura, né? E o adstringente é a palavra principal para definir tanino, ok? Taninos também temos classificações de baixo para médio e para alto. Aquele que tem tanino mais tranquilo, Pinot Noir. Aquele que tem os taninos mais imponentes, mais assim vigorosos pela estrutura da uva, a Taná, que tem o nome Taná, por estar até em homenagem à quantidade de taninos que ela possui. E normalmente também tanino está ligada a resveratrol também, que é aquela parte saudável do vinho, né, que existe, é o componente que existe na uva também. O taná, por exemplo, ele é bastante, tem um vigor muito grande nos taninos, né, e uma quantidade também bem interessante de resveratrol, que é a parte saudável que ajuda a conservar, né, ajuda a conservar a uva, e quem toma uva também, né, quem toma suco de uva tipo vinho, tá? Só tem uma uva que é superior a ela, que é o Sagrantino. Sagrantino, que é uma uva bem característica, também ainda mais tinta que o Taná, né? E é uma uva da região da Úmbria, lá na Itália. Álcool. Como que eu falei que o álcool é gerado? Comecei a produzir meu suco, coloquei leveduras e açúcar, elas foram consumindo o açúcar também desse suco e foi gerando álcool. O álcool, ele é um componente bastante importante desse processo de degustação. Como eu bem falei, né, o álcool ajuda, primeiramente, no momento que você gira a taça, tudo, faz todo o trabalho de aromas, o álcool ajuda a ser um condutor da subida dos aromas para o teu aparelho nasal, né? Ou seja, para a tua análise sensorial começar e ter a sua completude quando entra efetivamente no paladar, tá? O álcool, ele provoca a sensação de calor no fundo da garganta, isso é nítido, tá? E também um pouco no meio da língua, tá? Então vamos lá. Vem um calor, vem uma presença que você, nesse exato momento, né, antes já fez uma análise sensorial sobre álcool, né? Então você consegue detectar os principais elementos, né, do vinho, e na sequência colocou já no seu paladar e detecta então aquilo que chega, né, no final da tua boca. Vinhos extremamente alcoólicos, né, vão provocar a presença de lágrimas, tá? Então esse aqui até bastante interessante, é um vinho de 14,5, né? Infelizmente acho que não está sendo possível ver as lágrimas, tá? Mas assim como o nível de doçura, na verdade, aqui as lágrimas são muito mais provocadas pelo álcool, ok? Álcool que tem que ser de qualidade, tá? De um processo de vinificação de qualidade como um todo. A presença de álcool, assim como de acidez e taninos, ela também consegue ter alto, médio e baixo, tá? Teor alcoólico considerado baixo entre 7 e 11, tá? 11%, médio entre 11 e 15 e alto acima de 15%. Então aqueles malbecões maravilhosos de 15, já estamos nessa categoria. Pinot Noir tranquilinho, né? Mais tranquilo em tanino, né? Tudo, e compensação em álcool também vai ser mais equilibrado, vai ficar entre médio, entre 11 até 12, 12,5 e por aí, ok? Corpo, finalmente, essa entidade, né, que a gente reza todo dia para ver se ela se comunica com a gente, né? É um santo que você põe vela, né? Fala assim, corpo, se apresente para mim para que eu possa defini-lo melhor num vinho. Este é aquilo que vai você principalmente notar no seu paladar. Esse é o que tem interferência mais do paladar da pessoa, ok? Aqui a principal sensação, né? Então fique bem marcado o corpo. Aquilo que eu tenho de sensação na boca e a diferença entre, não só no visual, tá, gente? Eu tô com um copo d'água e com um copo de leite aqui, maravilhoso. Então, o copo d'água, não era para ter tomado o copo d'água, a minha equipe técnica falou, não, mas o leite pode beber. Não, a água pode tomar, o leite não. O leite não pode beber. Que pena, assim, equipe técnica, assim,
Mas vamos, não pode beber, equipe técnica? Tudo bem, depois a equipe técnica Ele tá se explica. vencido, ele tá vencido muito. Visualmente já temos a diferença, né? Vocês falam, não, claro, Carla, claramente, né? Eu tô entre a água e vinho, mas quando eu coloco na boca, eu notadamente vejo que a água corre pela minha língua de uma maneira muito mais leve. O leite, né, que a equipe técnica não queria que eu bebesse, eu sinto uma entrada mais suave, eu sinto passando, né, de maneira gentil por toda a minha língua. O leite tá bom. O leite tá bom. A equipe técnica estava preocupada, não, tá tudo em ordem. Isso principalmente o que acaba contribuindo? Todos os outros elementos, na verdade, né, para formar o corpo. O teor alcoólico, o método de processamento, vinificação e como ficou a maturação, né, dessas uvas, os taninos, a essência dos taninos em cada um dos tipos de uvas, né, o nível de açúcar e os ácidos presentes, né, a acidez presente também nesse vinho, ok? Castas também contribuem, né, a ter vinhos com mais corpo. Sempre você vai ver o Malbec encorpado, mesmo que ele não seja, tá, com passagem em barrica. Só a inox, aqueles que são vinhos mais leves, né, mais de dia a dia, né, os famosos vinhos de giro, né, vinhos de escala, você vai notar um corpo melhor, vai ser de médio para encorpado. Aí quando você pega os grandes cabernets, que é passagem em barrica, 24 meses, os merlots, eles ganharam estrutura pela passagem com barrica e, por assim dizer, acabaram se tornando mais encorpados, ok? Então, como eu falei, ter a sensação de corpo é a mesma coisa que, então, fazer esse teste, tá? Tem até o seguinte, é que eu não queria abrir uma caixinha de creme de leite, mas assim, o terceiro nível seria o creme de leite, para ficar bem fixado. A água, vinho leve, para você entender enquanto corpo, né? O leite, né? Outros também fazem assim, um leite desnatado, para se entender o que é corpo médio, e o leite integral, aquele bonito que a gente compra na geladeira, aquela coisa chique, ele vai mais pro encorpado. Tá gostoso esse leite? Tá gostoso o leite. A conclusão de todo este processo. O principal, né, entender então, se dessa prova que você fez, de toda a análise visual, sensorial, né, e gustativa, né, que você viu com riqueza de detalhes agora, você vai interpretar esse vinho é curto ou longo, né? Não é de ser curto por estar mais cheia a taça ou não, né, de ser mais comprido ou não. Essa passagem pela tua boca, tá? E você sentiu que os aromas, né, que não só os aromas, mas a presença em boca, ela é ligeira, né? Você engoliu e não sobrou nada de recordação, então esse é um vinho considerado curto, tá? Necessariamente ele é de pior qualidade? Não, é do estilo do vinho, tá? O enólogo pensou daquela maneira, muitos vinhos ruins têm essa lembrança sim, tá? Mas tudo depende de como o enólogo pensou o vinho. Vinho longo, ou seja, eu coloquei na boca, engoli, ele vinho fica. Não é um vinho que fica conversando, ele fica conversando com você. Mas diferente daquele pimentão que você come no almoço, né? Quando vai, né, almoçar, tudo, e ele fica conversando com você. Não é uma conversa que vem da barriga. É uma conversa que fica aqui, tá? Na parte do seu aparelho gustativo. E interpretar se você, na sua boca, você tem essa percepção. Se ele é curto ou longo, tá? Considere a sua opinião geral do vinho, tá? Como eu sempre comento, é sempre importante você ter detalhes, olhe a garrafa, olhe atrás, o que falam, muitas vinícolas falam, né? O que se espera ao tomar aquele vinho, tudo. Fichas técnicas dos sites onde você comprou, do menino do empório que vendeu para você, né? E forneceu descrição. Faça a sua análise para ser conclusivo você consigo mesmo, ok? E perguntar-se o famoso equilibrado. O que nós temos nessa palavra assim? Equilibrado porque ele estava andando em algum lugar e ele não cai e tudo. O equilíbrio também tem algumas características particulares, né? Quando queremos entender se a completude de um vinho te remeteu ao conjunto equilíbrio
também remete à harmonia. A harmonia de todos os elementos que estavam dentro dessa taça. O álcool, o tanino, a acidez, né, a fruta, já que temos, né, já que é vinho, é uva, e um dos filhos meus aqui acabou de cair, essa é a essência do trabalho do enólogo. Eles todos batalham para terem vinhos equilibrados, né, porque é para isso que existe o vinho, para trazer essa tranquilidade para todas as pessoas e trazer sensações novas vis-à-vis uma visão, né, de um químico como é o enólogo, ok? Não há uma fórmula única para um vinho, tá? Então, um Cabernet feito aqui, né, no Brasil, na Argentina, é um Cabernet também na França, mas cada um com as suas características. Afinal, a grande influência de terroir, né, que falaremos já na partir do dia de amanhã, você tem outras características entregues a este vinho, tá? E o equilíbrio, então, ele tem que ser buscado entre o álcool. Balançou alguma coisa aí, gente? Você parou, balançou, tá tudo em ordem? Tá, que um dos filhos tinha balançado a câmera aqui, o tripé. Fica mais aí para que eles não balancem a câmera. Equilíbrio entre os 5 elementos: o álcool, a acidez, a doçura, o tanino e o próprio suco de uva, tá? Que foi assim. Como eu comentei, uma boa uva colhida, bem tratada, bem vinificada, pode ser totalmente estragada se tiver um erro de mão geral no momento de fabricação do vinho, tá? Agora, uma uva, um suco de uva que já está com problemas de acidez, tá? Já tem problemas assim inerentes à plantação. Eu não consigo consertá-la a ponto de tornar um vinho viável, um produto viável, né? Você faz muitas intervenções químicas para isso, mas não é um vinho que na essência você fica confortável de tomar. É um vinho com muita intervenção, né? Vinho muito doce ou é muito adstringente, tá? Ou seja, adstringente, ou seja, excesso de tanino. Eu já peguei um torrontés, por exemplo, argentino, que eu colocava, né, no aroma, né, para provar, na cor, ele estava perfeito, estava claro, tudo. Era um vinho jovem, tá? Na época, se não me engano, era 2017, mas assim, onde estava o floral, onde estava a explosão de fruta tropical daquele torrontés? Era álcool, 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 álcool. Isso é um desequilíbrio, tá? Você tem que ter essa sensação muito bem pautada no seu processo de degustação, análise olfativa e degustativa, tá? Equilibrado, para ficar como conceito geral, ele é agradável para você e frequentemente é usada a palavra elegante, elegante, tá? Então, um vinho que você prova, que tem um álcool que não queima a sua boca, que não tem um tanino que fica te amarrando igual banana verde quando você come, tá? Tudo isso remete a ter uma doçura bastante interessante e até um vinho equilibrado, ele começa já a te levar a um segundo ponto, né? Que será a tônica de quinta e sexta-feira, falaremos de harmonização, serão os tópicos de harmonização. Então, entendendo esse equilíbrio de um vinho, você já começa a querer a viajar no contexto de poder harmonizá-lo com a comida correta, ok? Então, lembrando, nesse final de análise tudo, você quer entender o equilíbrio e a harmonia de todos os elementos do vinho, tá? E com isso, 7 horas e 47 minutos, né? Eu sempre faço as aulas um pouco mais curtas, até dada a limitação de transmissão pelo Instagram, o pessoal do Facebook também acompanha junto. Tópicos de dia de amanhã, dia 6, o 6º dia. Vamos fazer um panorama geral dos principais países produtores, né? E principalmente entendê-los entre Velho Mundo e Novo Mundo. Novamente falaremos das uvas, né? Onde são as melhores produções, pontualmente em cada país, né? E saber essa exuberância, né? Entender o que se espera do Cabernet da França, o que se espera do Cabernet do Brasil, da Argentina, ok? E nos recados finais, amanhã então, 19 horas. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Gente, e-mail contato@brindesevinhos.com.br. Eu sou Carla Oliveira e desculpa as intervenções dos meus filhos, mas é isso, né? Fazer live em casa com os filhos é o que acaba acontecendo. Houve algum chacoalho de câmera ali, ela invadiu também aqui, ela quis mudar os slides, mas deu tudo certo. Meu muito obrigada mais uma vez, um grande beijo.
Pessoal do Facebook, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal do Insta, de coração, aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.